Então aqui a gente faz uma pequena comparação, tá? Em relação aos níveis de representação de um sistema e algumas linguagens HDLs que nós temos, não, HDLs e não HDLs, na verdade, né? Mas que você pode utilizar, por exemplo, para fazer um projeto. Então aqui eu vou partir de baixo para cima, tá? Aqui na coluna, na primeira coluna. Então você tem aqui, ó, transistor, que seria o nível mais básico que a gente poder trabalhar, nível de transistor, que é o componente base para você poder construir as portas lógicas. Em cima do nível de portas lógicas, você tem o nível RTL, que é o nível que você trabalha com a modelagem dos registradores e das operações que vão alterar os valores desses registradores, tá? E aí nós temos aqui partindo para Test Bench. O Test Bench é um tipo de simulação que a gente cria para poder verificar se o nosso circuito funciona, tá? E aí você tem a verificação funcional, que já é um tipo de teste mais sofisticado, onde você vai poder aplicar técnicas mais sofisticadas para poder verificar, validar o seu circuito. E aí nós temos tipos de modelagem, né? Modelagem comportamental, modelagem arquitetural. Então, na modelagem comportamental, a gente vai descrever o que o circuito faz, mas não como. Na arquitetural, a gente vai descrever realmente como o circuito é criado a partir de subcircuitos e de suas interconexões, já uma visão mais arquitetural do problema. E aqui você tem o nível de requisitos, que seria uma forma de você especificar o que o circuito deve fazer, tá? Já é mais alto nível, né? Mais próximo do problema. E aí eu tenho 4 colunas aqui, que eu tenho 4 linguagens, né? Aliás, tem mais linguagens, né? Que a última coluna tem mais linguagem. Mas eu tenho aqui VHDL, System Verilog, System C, e na última coluna eu tenho linguagem de alto nível, C, C++, o MATLAB, que é uma ferramenta que é muito utilizada na área de engenharia para modelagem de sistemas, e o nosso amigo Python. Então, o que a gente vê aqui, o VHDL, ele funciona muito bem para esses níveis aqui, ó. Ele trabalha o nível de porta lógica, o nível RTL, e ele permite que você faça teste bench. Já o System Verilog, que é o que a gente está estudando aqui nesses vídeos, ele permite que você saia do nível de transistor até o nível comportamental, tá? Então, ele permite que você faça tudo isso aqui em System Verilog. No System C, né, a gente começa aqui do nível RTL. O System C ele não permite trabalhar com portas lógicas, já trabalha no nível RTL, já o RTL ou TLM, que é um outro nível que você tem para representar, que é o nível de transferências, né, entre os módulos, né, e até aqui a parte de requisitos, né, já é a linguagem mais de alto nível em relação a hardware. E o C, C++, MATLAB e Python, ele permite que você faça a especificação de um sistema. Por exemplo, você está interessado em projetar um circuito que execute um algoritmo de processamento de imagens, né? Então, por exemplo, você vai projetar um circuito para uma aplicação de medição inteligente, que você quer reconhecer os caracteres de um medidor como esse que você tem na sua casa de energia ou de água, tá? Você pode especificar esse algoritmo em C, em MATLAB, em C++, em Python, e daí dessa especificação, né, alguém traduzir isso para System Verilog, para VHDL, para poder ser implementado no circuito, tá? Além disso, né, eu tenho aqui um gráfico chamado gráfico de Y, que esse gráfico ele tem 3 eixos, tá? Só para a gente também ter uma ideia de como é que funcionam as coisas. Então, eu tenho um eixo estrutural, tem um eixo físico, geométrico, e tem um eixo comportamental. Então, esses 3 eixos são 3 formas que você tem para entender, compreender um sistema digital. Então, vamos começar aqui pelo comportamental. Então, por exemplo, eu vou começar de baixo para cima. Então, no nível de circuito, eu posso estar pensando ali em relação aos transistores. Então, eu tenho as funções que modelam o comportamento do transistor. Indo um pouco mais acima, eu posso pensar no nível de lógica booleana. Eu posso modelar o meu circuito com a lógica booleana. Subindo um pouco mais, eu posso modelar o meu circuito através das operações e da transferência de dados entre registradores. Se eu subir mais um pouquinho no comportamental, eu vou ter o nível de algoritmo, né? Quais são os algoritmos que a gente vai utilizar para implementar aquele sistema. E no nível mais alto, eu tenho o quê? A especificação do sistema, né? Que diz o que é que o sistema vai fazer. Então, vocês estão vendo aí que conforme eu vou me distanciando do nível de circuito, eu vou cada vez mais tendo um nível mais abstrato aqui. No nível estrutural, o que é que a gente tem?
tem a estrutura dos transistores, como é que os transistores vão estar conectados, ou como as portas, em seguida, como as portas lógicas dos flip-flops vão estar conectados. Em seguida, eu vou ter a ligação dos registradores, multiplexadores, dos operadores lógico-aritméticos. Em seguida, eu tenho um nível de subsistemas de máquina de estado, caminho de dados. E, por último, eu tenho aquela visão do processador com a memória, com os barramentos. Né? Então, a gente vai subindo aqui e vai aumentando de nível. E no nível físico, geométrico, você tem aqui no início o layout dos transistores, como é que os transistores vão ser construídos dentro do die, lá no silício. Você tem um nível de células padrões, então quando você vai implementar portas lógicas lá no circuito integrado, então o fabricante já te entrega algumas bibliotecas com células padrões, que são células que já têm implementadas lá as portas lógicas, nessas células para poder serem construídas dentro do circuito integrado lá no silício. Aí você tem aqui a visão do floor plan, como é que vai estar posicionado esses componentes, né, no chip. Você tem a visão de blocos dentro do chip, aí você tem a visão de chip, placa, né, como é que é essa divisão física entre esses componentes. Então aqui só para a gente ver, resumir, né, então no gráfico de Y eu tenho 5 níveis: o nível de circuito, o nível lógico, o nível de transferência de registradores, o nível algorítmico e o nível sistêmico. E para esses 5 níveis, eu tenho esses 3 eixos que permitem que a gente visualize um sistema digital em diferentes níveis. É como se eu tivesse diferentes formas de visualizar um sistema digital. Fazendo uma analogia um pouco grosseira, é como se você pensasse na engenharia civil, você tem várias formas de você visualizar o projeto de um edifício. Você pode visualizar o projeto arquitetônico, você pode visualizar o projeto estrutural, o projeto hidráulico, elétrico, assim por diante. Da mesma forma, quando você vai para um sistema digital, você tem várias formas, vários níveis de representação daquele sistema, onde para cada nível desse, você vai ter diferentes profissionais que participam no processo e são diferentes ferramentas computacionais e ferramentas matemáticas que são utilizadas para cada um desses níveis de representação.